A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. E nesse trimestre estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Ou seja, nós estamos então entendendo por que a Igreja está no mundo e qual é a sua vocação. E hoje estaremos vendo então a lição número 8, que traz como título a disciplina na igreja. O texto áureo diz o seguinte: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. A verdade prática nos diz o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite os crentes refletir o caráter de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 13. Pois bem, esse tema que nós vamos estudar hoje, a disciplina na igreja, ela é muito importante para, neste contexto que estamos estudando da igreja, entendermos por que nós precisamos ter leis, doutrinas, ensinamentos, obviamente com base bíblica. E na introdução, o comentarista diz o seguinte: nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. É muito comum, às vezes, confundir-se disciplina com castigo. As duas terminologias, os dois conceitos, não têm nada a ver. A disciplina é como se fosse ensino, castigo é correção. Porém, em alguns momentos, essa disciplina necessita, de fato, de correção, não é? Faz parte, mas são duas coisas distintas. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Ou seja, a disciplina ela não serve tão somente para corrigir, mas para formar, não é? A disciplina ela pode ser, por exemplo, no discipulado. Ali já pode ter uma disciplina formando o novo cristão, aquele que nasceu de novo, não é? Dando um formato para ele do que é ser cristão. Pois bem, e nós precisamos entender que isso se faz necessário. Em todas as instituições seculares existem suas regras, não é? Numa escola existe a regra, num clube, inclusive recreativo, existem regras, nas empresas existem regras, em todos os lugares existem regras. Para você participar, para você entrar, para você ser naturalizado em uma nação que não é a sua, você precisa fazer um juramento e seguir as leis daquela nação. Na sua própria nação, no seu próprio país, existem leis. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus existe uma disciplina, principalmente no reino de Deus, porque ele é perfeito. E nós temos que ser o mais perfeito possível, embora não consigamos. Muito menos sem a ajuda de Deus jamais conseguiríamos. Porém, nós precisamos ter leis, regras, assim como todas as instituições, e o reino de Deus não é diferente, não é? O nosso rei, ele é perfeito. O nosso rei, diferentemente do nosso patrão, do nosso presidente de clube, do nosso presidente de uma associação de bairro, do nosso pastor de igreja, ele é perfeito, o nosso rei. Ele é perfeitíssimo e ele não admite imperfeição. Ele não admite imperfeição. Tanto é que quando o homem e a mulher caíram, imediatamente houve um rompimento. Embora ele fez de tudo, cedeu até seu próprio filho, que ele prometeu ali em Gênesis 3,15, já de imediato ele prometeu restaurar o homem e a mulher, mas o fato é que ele não admite, ele não aceita o pecado, não é? Então, a partir do Jardim do Éden, Deus sempre trabalhou para restaurar o homem e a mulher, porque ele é um rei perfeito. E para isso, ele criou disciplinas,
disciplinas que, como nós vimos na lição número 4, que a igreja é representante do reino de Deus, ela tem que ter essas disciplinas, tá certo? No ponto 1, diz o seguinte: a necessidade da disciplina bíblica. E o subponto 1 diz que Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Como nós já dissemos, então, o nosso rei é santo, ele é perfeito, não há ninguém perfeito como ele, e ele exige a santidade. E por quê? Porque ele é rigoroso, porque ele é bravo, porque ele quer impor? Não. É porque, como eu disse, o pecado afasta o homem de Deus, a santidade aproxima. E Deus quer que nós estejamos próximos a Ele e não distante. Por quê? Porque Ele precisa de nós? De maneira alguma. Porque nós precisamos dele. E distante dele, nós vamos sucumbir com certeza. Então, o fato dele disciplinar e o fato dele instruir a igreja a disciplinar é justamente pensando no bem-estar do seu representante aqui na terra, que é a igreja, o representante do reino de Deus, que é a igreja, como nós vimos na lição número 4, e também porque ele quer que todos os seus fiquem próximos a ele. Quando Adão ainda tinha essa característica, esse atributo, Adão passeava com Deus no virar do dia, não é? Quando ele pecou, automaticamente se afastou de Deus, e isso não foi nada bom. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Então é natural, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos procurando nos aproximar de Deus, a nossa parte humana, a parte pecaminosa, né? A nossa pecaminosidade, ela se evidencia, porque estamos chegando perto da luz, perto da santidade. E quando uma treva chega perto da luz, a luz, obviamente, mostra que ela é treva e, se permitirmos, a luz dissipa essa treva. Então, isso é natural. É natural, quando a gente quer mais intimidade com Deus, percebermos que nada somos e que somos pecadores e que precisamos dele. Isso é bom, isso é bom. Quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, veja bem, quando não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, se eu digo lá fora, lá no mundo, lá para um amigo, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu faço parte do reino de Deus, mas não correspondo com uma vida em santidade, isso macula o próprio reino de Deus. E a glória de Deus não é reconhecida, deixa de ser reconhecida, não é? Pois bem, e Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele, desde o começo. Quando Deus decidiu fazer o homem e a mulher, uma das frases que ecoa até hoje e que todos conhecem é: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Fazendo ele a nossa imagem e a nossa semelhança, nós teremos ele perto. E nós temos a natureza de receber adoração, ele vai ser criado com a natureza de adorador, e isso nos une, não é? Então, a imagem e semelhança de Deus significa também que nós devemos ser parecidos com ele, próximo dele, não é? Pois bem, a igreja é santa, diz isso o subtópico 2. Tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Quando Deus instituiu Israel, Deus sempre primou, sempre falou através dos profetas, através das leis instituídas por Moisés. Deus sempre falou da separação, que Israel era um povo especial. Não que ele era melhor que os outros, mas ele era especial porque ele era separado. Separação nesse contexto significa santidade. E a mesma coisa é com a igreja. A igreja também precisa ser separada. A igreja precisa ter uma distinção. Não que quem está na igreja é superior a quem está lá fora. Nada disso. Mas precisa ser separado. Precisa ter uma vida diferente. Quando a igreja não disciplina, é o subponto 3.
A santidade faz parte da identidade do cristão. Isso já estamos pacificados, já conversamos e, de fato, a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Então, se o crente não guarda uma santidade, uma correlação à santidade de Deus, ele não é um crente do reino de Deus. Ele é um crente, ele até crê, mas com características humanas, ou melhor, mundanas, com características pecaminosas. Então, isso não diferencia. Então, ele não é separado. Ele é crente porque crê, não é? Porém, ele tem umas características que não é características do reino de Deus. Pois bem, nesse subtópico 3, ainda no final dele, diz assim: a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. O que significa disciplinar? Lembra que nós falamos no começo? Ensinar. E, se for necessário, exortar, não é? A igreja, ela precisa tomar um posicionamento. Ela precisa tomar uma posição com relação aos seus fiéis, com relação à sua comunidade. Ensinar, exortar e, se necessário for, tomar algumas ações mais drásticas, ao que nós vamos ver daqui a pouco. A disciplina pode separar o pecado do pecador. Quando a igreja disciplina, quando ela ensina, quando ela exorta, quando ela toma algumas ações necessárias, ela, na verdade, está tentando não ser punitiva por si só. Ela está tentando separar, porque está intrínseco em todos nós o pecado. Nós nascemos pecadores. Então, quando ela disciplina, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando separar o pecador do pecado, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E é isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que disciplinar. O ponto 2, que fala sobre o propósito da disciplina bíblica, diz que manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado, como nós falamos. Se o crente fala que é crente em Cristo Jesus, mas não tem uma vida cristã, ele é um portador de uma desonra ao próprio Cristo, não é? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está em Romanos 2, 24. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que, com isso, incorra em julgamento divino. Então tem as consequências. Quanto a isso, não tenha dúvida, não é? Tem as consequências da disciplina, se ela não é correspondida, e o pior de tudo, tem as consequências do julgamento divino, que esse, então, é fatal. Então, que tomemos cuidado para não chegar nesse ponto, né, do julgamento divino, que é o que vai acontecer no final dos tempos, né, o julgamento definitivo. Mas vamos entender essa questão da disciplina na igreja. Possivelmente nós temos alguns professores que estão nos acompanhando, ou mesmo alunos da escola dominical, que são empresários, não é? Na sua empresa você tem uma regra, você institui algumas questões que são características, que são identidades da empresa. Se o teu funcionário não consegue refletir essa identidade no dia a dia dele, principalmente no trabalho, você vai discipliná-lo, vai ensiná-lo. Se ele não consegue, mesmo assim, não corresponder à sua expectativa, você vai tomar outras ações, quem sabe uma advertência, uma suspensão ou até mesmo uma demissão. Se na tua empresa isso acontece, por que no reino de Deus teria que ser diferente? Visto que o dono desta empresa, que é o reino de Deus, ele é santo, santíssimo e santo dos santos. Pois bem, subponto 2 do ponto 2 diz o seguinte: frear o comportamento pecaminoso.
Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Quando você está dirigindo o seu carro, sua bicicleta, sua moto, e você percebe que vai ter um problema, um acidente, você pisa no freio ou aciona com a mão o freio, não é verdade? E a disciplina é a mesma coisa também na vida do crente. Funciona como um freio para impedir uma catástrofe. Pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. A igreja que não disciplina os seus membros, a sua membresia, com certeza ela fracassará. Porque às vezes a igreja tem medo de disciplinar e perder o membro. Mas ela vai perder não um membro ou dois, ela vai perder a igreja toda. Ela vai fracassar, com certeza. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Não é? Então, o próprio dono da igreja, que é Cristo, abomina a falta de disciplina e aceitar qualquer coisa dentro da igreja. O capítulo 3, o tópico 3, diz assim, as formas de disciplina bíblica. E o subtópico 1 diz, a disciplina como modo de correção. Tá? Então tem a disciplina que é de ensino e a disciplina de correção. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ora, é fácil. Façamos uma analogia na nossa casa. Quantas vezes nós corrigimos os nossos filhos, dizemos o que não pode fazer, o que pode, e quando ele não obedece, tem um castigo ou algo assim, você dá uma correção. Por quê? Porque você quer o bem dele, você quer que ele seja feliz, que ele não tenha problemas na vida. Da mesma forma, Deus e de uma forma perfeita. Não é? E a igreja também, como representante do reino de Deus, tem que disciplinar, mesmo que seja disciplina de correção. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Se você ou alguém não corrige o seu filho, ele vai achar que ele está fazendo certo. Ele vai continuar fazendo errado. E Deus, da mesma forma, ele corrige, mesmo que seja com punição, com correção, para que nós possamos mudar o trilho. Estamos indo numa direção, nos converta para outra direção. O subtópico 2 diz o seguinte, a disciplina como forma de restauração. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido. Então, quem passa por uma disciplina, para que ele realmente tenha, para que essa disciplina realmente tenha o efeito necessário, tem que ter o arrependimento e, obviamente, a consequência seria o abandono daquele erro. Né? Arrepender-se simplesmente não basta, tem que arrepender e abandonar. O subtópico 3 diz que a disciplina como modo de exclusão, esse tipo de disciplina aí já é ao extremo, não é? A pessoa foi ensinada, foi corrigida e assim mesmo não faz questão de mudar, então chega a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Tirar, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, 13. Tem um exemplo de disciplina como modo de exclusão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, dizendo para a igreja. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso está em Mateus 18, 18. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. E repetimos o verso de Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Esta é uma última opção dentro do contexto, dentro do compêndio da disciplina. Primeiro ensino, segundo correção
E terceiro, exclusão. Nenhum pastor verdadeiro, servo de Deus, nenhuma igreja verdadeira, serva de Deus e representante do reino de Deus na terra, tem prazer em chegar nesse ponto da exclusão. Que Deus nos abençoe e tenha uma excelente aula. E até uma próxima edição.